verbo de ligação e predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal é aquele que, por exemplo, eu tenho sujeito, tem o verbo gostar, que ele é um verbo de ação mesmo, tá? Lembrando que aqui eu tem que ser um verbo de ação. Verbo de ação. E aqui eu tenho goiaba, que é o objeto indireto, e goiabas maduras. Eu gosto de goiabas maduras, então aqui eu tenho um predicativo que se refere a goiabas e então é um predicativo do objeto. Tá. Falar um pouquinho aqui sobre a... Deixa eu focar. Focou. Sobre a transitividade dos verbos. Olha só que legal. Tá. A definição de verbo é aquela ação, estado ou fenômeno da natureza. A definição de verbo, né? É aquela parte que vem, né, de um sujeito, né? Que se refere ao sujeito, ou pode não ter o sujeito, mas é aquela parte importante da oração, né? Que pode ser denominado ação, estado ou fenômeno da natureza, como você já conhece. O sujeito não, ele não depende, o verbo não depende do sujeito para existir na oração. Desculpa aí, gente. O verbo é o principal da oração. O verbo ele pode ser um verbo de verbo, tá? Vou colocar aqui para cima. Verbo de ação, verbo de ligação, tá? De ligação, verbo de ligação e pode ser um verbo de fenômeno da natureza, né? Tá, mas vamos falar aqui dos dois. Quando ele é um verbo de ação, ele vai transitar. Como ele vai transitar? Eu posso ter o verbo transitivo direto, posso ter o verbo transitivo indireto, ou ele pode não transitar também. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui de verbo transitivo direto. Ele jogou a bola na parede. Então, fazendo uma análise aqui, eu tenho ele, que é o nosso sujeito simples, porque possui apenas um núcleo. Tenho jogou, que é um verbo transitivo direto. E tenho a bola, que é o nosso objeto direto. Por quê? Porque é o complemento. Jogou o quê? A bola. Então, se refere aqui, a bola na parede. Então, eu tenho uma adjunta adverbial, porque a frase funcionaria sem... Então, aqui eu não tenho um verbo transitivo direto e indireto, não. Porque pode ser também transitivo indireto, tá? Por exemplo, se eu posso ter o verbo transitivo direto e indireto, ela contou tudo ao namorado. Contou tudo ao namorado. O que eu tenho aqui? Ela contou tudo, objeto direto. Ao namorado tem a preposição aqui, objeto indireto, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Ela, sujeito simples. Tá, voltando aqui, ele jogou a bola na parede, aqui eu tenho lugar, porque a frase não é um transitivo direto e indireto, porque funcionaria sem, ele jogou a bola. Funcionou. Objeto direto e verbo transitivo direto. Mas aí se eu deixar ela jogou, ele jogou. Jogou o quê? Né? Tá, indo agora pro verbo transitivo
indireto, que quando você aprende verbo transitivo direto e indireto, você já sabe os dois, você já tem essa capacidade. Ele gosta de melancia. Vou deixar tudo aqui ficar mais fácil. Ele gosta de melancia. Eu tenho um sujeito simples. Aqui, pra cima é tudo verbo, é tudo predicado verbal, tá, gente? Ele gosta de melancia, também aqui é predicado verbal. Verbo transitivo indireto, gosta de. Aqui eu tenho a preposição, né? E aqui eu tenho, junto também com a preposição, vem o objeto indireto. O verbo de ligação, ele não transita. É aquele verbo que serve apenas para ligar um sujeito ao seu predicativo. Ela é bonita, como eu já falei na outra parte, né? Na primeira parte. O é aqui funcionaria. Ela bonita. Né? Funcionaria mesmo assim. É tipo um adjetivo que está ali separado com o verbo de ligação. Pelo verbo de ligação. O mais importante aqui é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então tenho sujeito simples com o predicado nominal. Tá? Então é esse aqui. Santo, né? Tá? Trabalhamos com predicado, trabalhamos com sujeito, tá? Então, relembrando, tem um sujeito simples, que é aquele sujeito que faz o quê? É aquele que faz o quê, não? Ele faz também, mas é aquele sujeito, né, que possui apenas um núcleo. Por exemplo, Maria foi à escola, apenas um núcleo. Temos o composto, quando eu tenho dois núcleos. Se tiver, por exemplo, meninas foram à escola. Sujeito simples ainda, tem que ter dois. Por exemplo, se eu falar meninas e meninos foram à escola. Aí sim, eu tenho dois núcleos, meninas e meninos. Então aí é composto. Se eu tiver, por exemplo, gosto de maçã. Eu não sei. Eu já sei quem gosta só pelo gosto. Eu gosto. Ele tá escondido, né? Tá oculto, que é o chamado sujeito elíptico. Desencial, né? Tá. O que mais que eu tenho? Eu tenho o sujeito indeterminado, que é aquele que, por exemplo, roubaram meu carro. Terminou. Terceira pessoa do plural. Não sei quem roubou. Sujeito indeterminado. Assim como precisa ceder, que é a terceira pessoa do singular mais o ser. Eu tenho o predicado. Eu tenho o sujeito indeterminado também. Oração sem sujeito é aquela quando eu tenho fenômenos da natureza, é o tempo, o verbo haver com o sentido de existir, né? Tudo isso, quando eu não consigo determinar o sujeito. Tome cuidado para não confundir com o objeto direto na frase, hein, gente? Por exemplo, se eu tiver haveria muitas crianças aqui. Não seriam haveriams, porque o muitas crianças se trata do objeto direto, porque o verbo haver, com o sentido de existir, ele é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, tá? Não dá para classificar sujeito. Então, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Falando de predicado, eu tenho um predicado verbal, que quando eu tenho verbo de ação, que é o significativo, ele é o mais importante ali, né? Ele é o mais importante, então eu vou chamar de predicado verbal. O núcleo do predicado é o verbo. Quando eu tenho um predicado nominal, o que eu tenho? Eu tenho o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então eu vou ter o quê? Predicado nominal, que é um nome, né? Que vem lá do um adjetivo, né? Que vai referente ao sujeito. Por isso que eu estou trabalhando com nomes, né? Principal adjetivo e ele é aquele, né, satélite. Ele se refere ao sujeito. Tá. O que eu tenho mais? O verbo nominal é quando eu tenho os dois. É quando, por exemplo, eu comi uma maçã deliciosa. E aí vai. Eu comi uma maçã deliciosa. Deliciosa é o predicativo do objeto. Certo? Por exemplo, ele chegou cansado também. Chegou é verbo de ação e cansado se refere ao sujeito, né? Ele. Tá. E é isso. Falando aqui de verbo. Verbo transitivo é o predicado verbo nominal, como eu já havia falado. Verbo transitivo direto, aquele que exige o complemento, e ele não vem por preposição. Verbo transitivo direto e indireto, ele tem os dois. Começa no objeto direto e aí vem pro indireto, ou vice-versa.
igual a maçã. O verbo de preposição, o verbo transitir direto. E o verbo de ligação serve pra ligar, né?